Pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar de Estado Democrático no Brasil, né? No vídeo anterior eu falei de democracia brasileira, né? E quero ser bem resumido, né? Bem simples o possível, para que os colegas entendam a minha colocação, a minha crítica e a minha opinião. E os amigos também podem fazer seus comentários, dar suas opiniões e fazer suas críticas, certo? Somos livres, vivemos num Estado democrático, onde as opiniões são liberais, né? Que sejam opiniões para construir, não para destruir, né? A nossa intenção é fazer aquela crítica, aquela opinião para construir a pessoa. Bom, pessoal, esse é o segundo assunto, né? Nesse segundo vídeo, nessa questão de democracia. No vídeo anterior falamos de democracia, a sua origem, o seu sentido filosófico. E iremos falar agora de Estado democrático, para a nossa compreensão, né? Bom, pessoal, Estado democrático dentro do seu contexto de democracia, certo? No seu sentido real, de direito, ou Estado de direito, inclusive Estado de direito no Brasil, né? Vamos falar desse Estado democrático no Brasil e entender se ele sai do papel, né? Se ele está na prática, né? Até certa música diz, que inclusive é do cantor Edson Gomes, né? Que é um cantor de reggae. Ele diz que a democracia nunca saísse do papel, né? E ele tem as suas opiniões e tem a sua visão, né? Como fosse um visionário, certo? Outros têm como maconheiro, outros têm como drogado, e muitos têm ele como um visionário, né? Ele, Raul Seixas, esses caras que eram tidos como loucos, né? Como malucos, mas em suas músicas são bem claros e objetivos, né? Quando falo da nossa política, da nossa democracia, dessa sociedade coletiva, né? Dessa sociedade diversa. Bom, pessoal, sem perda de tempo, vamos entender o significado da palavra Estado democrático. Vamos ser bastante resumido, né? O Estado democrático de direito é um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito da liberdade civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica. Vamos entrar no assunto, na introdução do assunto, para a gente ter uma visão mais ampla, ok? Estado democrático no Brasil, inclusive a nossa democracia, né? Estado democrático no Brasil, como funciona esse conceito de Estado democrático dentro daquela velha política escamosa de corrupções, sem autoridade severa, de um Congresso que realmente respeita o Estado democrático da sociedade no seu todo, né? Que é uma coisa que a gente não vê na prática, né? A gente diz que vive num Estado democrático, mas a gente vê a realidade que realmente a gente não vive realmente num Estado democrático. A gente pode viver uma pré-democracia, né? A gente ainda está gateando para quem sabe um dia se tornar realmente um Estado democrático, né? Em todos os seus direitos e seus deveres democráticos, né? Mas enquanto não sair do papel, vai ficar somente nesse mito de democracia, nesse mito democrático. Sendo breve e resumido a respeito do Estado democrático, né, no nosso Brasil, que se diz democrático, certo? Desde os primeiros vídeos tenho falado, me expressado a respeito da democracia no seu sentido histórico, filosófico real, sendo o mais breve possível para a compreensão dos cidadãos, os quais estão acostumados a ouvir falar de democracia, Estado democrático, eleitorado, democracia,
liberdade de expressão, cidadania, política partidária, enfim. A gente, desde sempre, a gente ouve falar nesses assuntos dentro da democracia, né? O eleitorado, a cidadania, direitos humanos, tudo isso está relacionado à democracia. Política de direita e de esquerda, mídia, manipulações politicais, tudo isso está dentro desse Estado que se diz democrático, né? A politicagem, não sei quantos partidos, essa guerra ideológica, essa demagogia, mas os nossos representantes sobem em seus palanques, né, em épocas de campanhas, e diz que vivemos um Estado democrático, mas até agora, até hoje, eu posso estar enganado, até hoje ainda não vi esse Estado democrático funcionar. Todas essas questões dentro desse contexto chamado democracia, ou Estado democrático, que na verdade, na prática, o que vemos e presenciamos é uma falsa democracia de cunho partidário, que se veste de socialismo, que se veste de patriotismo, que na verdade se trata de um sistema comunista, fascismo, maquiavelismo, hipocrisias, demagogias, pregam que somos Estado democrático, onde a saúde, segurança, educação são humilhados pelo tal sistema. Impostos abusivos, né? Criam programas para as famílias de baixa renda, porque tais famílias não têm direito ao salário digno, honesto, que cubra todos esses requisitos básicos, fundamentais, como boa saúde, boa educação e boa segurança, enfim. Bom, pessoal, essa é a minha opinião, essa é a minha colocação. Se o Estado democrático valesse realmente e saísse do papel e vivesse a prática do Estado democrático, a gente ganharia não um salário mínimo, a gente ganharia um salário digno, né? Quando o professor Raimundo, na escola do professor Raimundo, né, fazendo aqui memória daquele humorístico Anísio, que fazia o personagem do professor Raimundo, ele sempre fazia isso, e o salário, mas se nós receber um salário digno, um bom salário, não é necessário, não é preciso a gente viver de migalhas, né? Isso é minha opinião, essa é a minha expressão. E outros falam também de esmola. Mas se a gente recebesse um salário digno, a gente não precisaria viver a mercê de uma esmola, de um programa de Bolsa Família, uns ganham 100 e poucos, recebem 200 e pouco. Isso não existe. Um bom salário, ele cobriria a sua saúde, o seu plano de saúde, a sua boa moradia, né? A sua boa educação, o seu bom estudo, a sua boa saúde, as suas melhores clínicas. Porque o bom salário, o salário digno que o trabalhador merece receber, ele cobre todo esse básico, né? Toda essa necessidade. Mas não é o que a gente vê nesse que se diz Estado democrático. Falar de Estado democrático no Brasil não é simples assim. Há muitas contradições e mitos. Como eu falei agora, se a gente prega que nós vivemos num Estado democrático, a gente não devia. Vivemos humilhados, né? Famílias de baixa renda, vivendo a custo de uma merreca, de um programa. Isso não existe, pessoal. A gente tem que ser justo, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que falar a verdade. É diferente de outros países, né, que pagam um bom salário, você tem o melhor hospital, que cobre todo o plano, que cobre toda necessidade, uma boa segurança, uma boa saúde. E o Estado democrático saindo do papel e indo para a prática no Brasil, o Brasil ele passaria a se tornar um país de primeiro mundo, porque todas as coisas, a prioridade está voltada para a segurança, para a saúde e para a educação. Que esses três setores são os principais para manter o país forte e o país bem
firme, né? Nas suas conquistas, em seus progressos. Porque na realidade não vemos esse Estado, na realidade não vemos esse Estado democrático no Brasil, não vemos, né? A gente vê um Estado democrático um mito Estado democrático. Pelo contrário, vemos ainda um país gateando, quem sabe futuramente, né? Quem sabe futuro próximo, o nosso Brasil se torna realmente um país democrático, um país do primeiro mundo, né? Assim como a Noruega, como a Suíça, como a Suécia, como a Alemanha, né? Como os Estados Unidos, que eles mostram exemplo de Estado democrático, né? Eles botam tudo na prática e dá exemplo o que é realmente o Estado democrático, né? A gente critica muito o nosso país porque a gente vive a realidade, né? Nós somos democráticos, né? Se diz democráticos, a gente somos patriotas, amamos a nossa pátria, né? Defendemos a nossa pátria, mas quando é para dizer o que vivemos, a gente tem que ser realista, né? A gente tem que dizer a verdade. A gente chega lá em outro país, não, o Brasil é um Estado democrático, o Brasil é um país do primeiro mundo, a gente está mentindo, a gente está sendo hipócrita, né? A gente tem que dizer a verdade, o que vivemos e o que presenciamos, né? Que a gente não é tolo, a gente, em umas coisas a gente é tolo, mas em outras coisas a gente é inteligente, a gente entende, conhece a nossa política. Sim, deixa eu ver aqui. Futuro próximo. Se tornar realmente um país democrático, né? Esse é o desejo de nós brasileiros, né? Que um dia a gente vai se tornar realmente um Estado democrático de verdade. Dentro dos verdadeiros requisitos de um Estado democrático, a exemplo de países de primeiro mundo, que abrange todos os setores cívicos, sociais de um Estado democrático, né? As pessoas vivem bem, né? As pessoas são bem tratadas na saúde, na segurança, na educação. É um país bom de viver, né? As leis são rígidas, né? O indivíduo ele comete um crime e ele paga a sua pena em regime fechado. Não tem aquele negócio de habeas corpus, não. Vamos ajeitar aqui, tem uma brecha aqui na lei aqui, a gente ajeita e o indivíduo ele tira um terço no fechado e outro terço ele tira em liberdade. Mas em países do primeiro mundo não é assim que funciona, né? Só no Brasil que o Brasil tudo pode, né? É por isso que nós amamos o nosso Brasil, né? E a gente está acostumado com essa cultura, né? Mas o Brasil não é o país do primeiro mundo, né? Porque se fosse o país do primeiro mundo, não existia essa fragilidade, essas brechas na lei. O caso era mais sério e às vezes era mais rígido e severas. No Estado democrático, pessoal, vamos entender o que é realmente um Estado democrático. No Estado democrático é priorizado, acima de tudo, a saúde, segurança, educação, valorização das classes trabalhistas com bons salários, ideais, nas suas categorias profissionais. No Estado democrático, não há bagunça, não há baderna, não há esse, como diz, cabaré, né? As pessoas dizem, não, a nossa política é um cabaré, a nossa política é uma bagunça, porque não existe realmente o Estado democrático. No Estado democrático não há bagunça, e sim ordem e progresso, né? Vocês vê aqui na bandeira do Brasil, né, aquela frase ordem e progresso, né? Mas a gente pode ver o progresso em alguns setores, né? Vamos dizer, no setor científico, né? Nas transformações tecnológicas, a gente vê uma parte desse progresso, né? Mas a gente não vê ordem, né? A gente vê bagunças lá no nosso congresso, esse congresso entregas baratas, né? Isso está estampado na nossa bandeira brasileira, né? Mas infelizmente o que vemos na prática é somente o progresso. Em alguns setores, porque ordem, não vemos, e sim uma desordem por parte de uma política partidária. Sem ordem, um Congresso entregue às demagogias, corrupções, enfim, só Deus na causa, né, pessoal? Fui
rápido, né? E se eu falhei em algumas coisas, os amigos podem fazer esses comentários e podem me corrigir, que eu estou para ser corrigido, né? Que ninguém aqui é dono da razão. Somos alunos, somos professores, mas eu prefiro sempre ser o aluno, né? Sempre aprendendo com vocês. E os colegas que ainda não seguem esse canal, dê lá seu joinha, se for possível, se inscreva nesse canal, certo, pessoal? E isso é um costume, confesso que não tenho bastante conhecimento, costumo pegar caronas em pesquisa, né? Eu gosto de escrever e ler. Eu não tenho aquela técnica de ler um texto, um assunto e absorver tudo, e como esse pessoal que são bem técnicos, né? São bem práticos, né? Eles absorvem tudo aquele que estuda, tudo aquele que lê e começa a soltar para vocês, né? E vemos a diferença de um Estado democrático quando está na prática e por aquele mito democrático, né? O Brasil ainda é um país pré-democrático, né? E existe várias razões e motivos porque o Brasil ainda não é um Estado democrático, certo, pessoal? Não, mas somos democráticos, sim, você diz ser democrático, né? Dizemos ser democrático, mas o nosso Estado, a nossa política, essa política partidária, você vê como ele está a nossa saúde, você vê como ele está a nossa educação, a nossa segurança, e você tira por aí que o nosso Brasil ainda não é um país realmente democrático, é um país pré-democrático. Mas quando todas essas coisas, a boa saúde, a boa segurança, a boa educação, realmente valer e sair do papel, aí você pode dizer em alta voz, em bom som, que realmente o Brasil é um país democrático e de primeiro mundo, né? Quando você começar a ganhar o seu bom salário, você chegar em um hospital e você vai encontrar qualquer setor que cubra o seu quadro clínico, né? No Brasil, a gente chega em um hospital público, a gente não tem aquela clínica que cuida da nossa saúde. Não, a gente não tem essa especialidade, a gente não tem essa clínica aqui. Então você procura uma clínica, aí você vai ter que arrumar dinheiro, né? Clínicas caras, né? Tratamentos caros. Mas quando o Brasil se tornar um país democrático de verdade, aí vamos ter um hospital que cubra tudo, né? Um bom salário, bons planos de saúde, todo esse salário que você recebe vai cobrir toda essa situação, certo, pessoal? E quem sabe um dia, a gente está torcendo, né? A gente pede, a gente almeja, né? A gente apela para que um dia o nosso país se torne um país democrático e de primeiro mundo, né? E a gente quer estar vivo para ver, né? Certo, pessoal? Para vocês, uma boa noite. Deixe o joinha de vocês, se possível for, se inscreva e siga esse canal, né? E eu preciso da cooperação de vocês, né? Os seus comentários, as suas opiniões, para a gente fortalecer esse canal. Belezinha? Brasil, um dia será Estado democrático. Um dia.